dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós estamos gravando este culto apenas com a equipe técnica, respeitando as normas estabelecidas pelas nossas autoridades locais. Eu gostaria de começar externando a minha gratidão a Deus pela sua vida. Você, membro, congregado e amigo de nossa igreja, que domingo após domingo tem participado de nosso culto online. Eu também gostaria de externar a minha gratidão a Deus pela sua vida, você que nos visita, mesmo sendo de forma online. Muito obrigado pela sua presença. Nós fazemos parte da Convenção Batista Brasileira. Nós somos um povo que amamos a Jesus, amamos a sua palavra e também amamos a igreja local. Eu gostaria de convidar você nessa manhã a prestar um culto agradável a Deus. Preste um culto agradável a Deus nessa manhã, através das músicas, através das orações e também através de um ouvido atento para aquilo que Deus tem a lhe falar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e um ótimo culto a todos. Senhor Deus, nessa manhã, a tua igreja está reunida para prestar um culto agradável ao Senhor, um culto agradável ao Deus missionário, um culto agradável ao Deus de missões. Receba todo louvor e toda adoração da tua amada igreja, Senhor. Fala conosco nessa manhã, queremos ouvir a tua voz, Deus. Que possamos ser desafiados pela tua palavra, Deus, e que possamos sair desse culto, Deus, com os nossos corações cheios de alegria, Deus, por ter escutado a sua doce voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Salmo 40, versículos do 8 ao 9 vão dizer assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. E com essa alegria, cantemos juntos
o hino que é tema da nossa campanha de missões estaduais do Rio Grande do Sul. Juntos, juntos em comunhão, juntos no partir do pão, juntos nós proclamamos o nome do nosso Senhor Jesus. Em amor, na alegria do Senhor, levaremos teu nome, Jesus. Juntos em comunhão, juntos no partir do pão. Em amor, na alegria do Senhor, levaremos teu nome, Jesus. Teu nome, Jesus, será louvado. És o caminho, a verdade, és a vida. Juntos em comunhão, juntos no partir do pão, em graça, em amor, na alegria do Senhor, levaremos teu nome, Jesus. Teu nome, Jesus, será louvado. És o caminho, a verdade, és a vida. Erguemos as mãos em adoração. Vamos juntos teu nome proclamar. Teu nome, Jesus, será louvado. És o caminho, a verdade, és a vida. Erguemos as mãos em adoração. Vamos juntos teu nome proclamar. E com essa alegria, nós vamos estar clamando ao nosso Senhor, cantando o hino de número 433, nosso cenário para o culto cristão. Usa, Senhor, usa, meu Deus, todo o meu ser para o teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Tudo consagro a ti.
nosso Deus, muito obrigada por essa manhã, onde estamos aqui glorificando o Teu nome e adorando o Teu nome, ó Pai. Abençoa este culto, abençoa a palavra que será trazida nesta manhã. Continua, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu te convido agora a abrir a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, versículos 6 e 7. Isaías, capítulo 6, versículos 6 e 7. Que diz, versículo 6: Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Nessa ocasião, Isaías estava recebendo um chamado para proclamar a mensagem de Deus ao povo que estava perdido. Mas ele viu a glória de Deus e percebeu que ele estava impuro diante de Deus, que ele era um homem de lábios impuros. E então ele disse: ai de mim, ele clamou, gritou: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e os meus olhos viram a glória de Deus. Ele achava que ele ia morrer porque ele viu a glória de Deus. Diante de Deus nós somos impuros, diante de Deus nós somos pecadores, mas pela graça de Jesus nós podemos ter acesso à sua presença, por causa do sangue de Jesus que foi derramado por nós. Por isso, só Jesus Cristo pode nos perdoar os pecados e nos levar até Deus. Eu te convido nesse momento a olhar para a tua vida, olhar para o teu coração, a tua mente e clamar ao Senhor por perdão, por toda falha que é cometida, todo erro contra a glória de Deus, contra a santidade de Deus. Ao som do piano, nós estaremos fazendo uma oração silenciosa, cada um olhe para si e clame ao Senhor por perdão. Depois eu romperei o silêncio com uma oração. Oremos. Santo e eterno Deus, Tu és nosso Pai, nós podemos Te chamar de Filho, por causa de Jesus Cristo, que perdoou o nosso pecado. Mas nós ainda continuamos errando, nós ainda continuamos errando o alvo, Senhor, ofendendo a Tua santidade, Pai. Eu Te peço que o Senhor nos perdoe, que o Senhor olhe para nós com Teu olhar de compaixão, Teu olhar perdoador. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, e que nós estejamos diante de Ti, Pai, puro e limpo de coração. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Estaremos cantando agora o hino do nosso cenário, número 478, Tua voz escuto a convocar.
ser um vaso em tuas mãos, que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui. Juntos em comunhão, juntos no partir do pão, em graça, em amor, na alegria do Senhor, levaremos teu nome, Jesus. Boa noite, a amada Igreja Batista Central. É um privilégio falar a vocês. Meu nome é Guilherme, ou como muitos me conhecem, o Tito. Tenho 24 anos, sou casado com a Ana Clara, bênção de Deus na minha vida. Moramos em Caçapava do Sul há quase 1 ano e 3 meses. Estamos aqui à frente do trabalho da Congregação Batista na cidade de Caçapava do Sul. A nossa igreja-mãe é a PIB de Cachoeira, onde o pastor Gerson é pastor titular. Desde que eu me converti, eu sempre ouvi falar da realidade do Rio Grande do Sul. O estado menos evangelizado, um estado onde o povo tinha o coração duro para receber o evangelho. E esse é o contexto do nosso estado, esse é o contexto das cidades do interior, ainda que normalmente as cidades do interior sejam cidades onde acolhem mais as pessoas, também não são cidades onde a intimidade é muito bem vista. Contra esse aspecto, contra essa cultura, a nossa igreja, aqui, a nossa congregação aqui em Caçapava, tem como visão ser uma igreja família. Se você procurar na internet, você vier aqui nos visitar, você vai ver que na porta da nossa congregação tem uma faixa bem grande escrito "Uma família por amor". Nós cremos nisso, Essa é a proposta do trabalho aqui. Nós não temos uma estratégia de crescimento, nós não temos uma estratégia de evangelismo. A nossa estratégia, a nossa frente de trabalho é relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. 1 João capítulo 3, versículo 16, vai dizer que é nisso que nós conhecemos o amor. Cristo se entregou por amor a nós. Portanto, ou seja, a consequência desse amor de Cristo é também nós nos entregarmos por amor aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Então é isso que nós temos tentado viver. Porque Deus nos ama, nós nos tornamos filhos. E porque amamos um ao outro, nos tornamos família. E é muito legal ver como as próprias pessoas da congregação, isso não é uma ideia minha, não é uma visão minha, mas eu acredito que é algo que Deus tem implantado em nossos corações, porque há um testemunho do próprio corpo aqui nessa cidade. As pessoas têm visto que somos família, as pessoas têm visto diferença na nossa forma de se relacionar uns com os outros, com Deus, a forma prática que buscamos viver o Evangelho, longe de ser uma igreja perfeita, mas sim diariamente buscando a perfeição daquele que nos chamou. Através desses relacionamentos, então, tem acontecido discipulados, tem acontecido estudos bíblicos, treinamento para que as pessoas do corpo possam cuidar daqueles que estão chegando. Tem acontecido evangelismo através de relacionamentos. Mesmo num tempo de pandemia, nós vemos pessoas se achegando cada vez mais.
Mesmo no tempo onde era para a igreja esmorecer, nós vemos a congregação batista em Caçapava do Sul avançando, se desenvolvendo. Eu tenho dito muitas vezes aqui dos nossos cultos e para os irmãos, nem que eu quisesse, e não é a minha pretensão, mas nem que eu quisesse, eu poderia assumir, tentar trazer qualquer tipo de glória para mim, para minha pessoa. Jesus está fazendo algo maravilhoso nessa cidade. Jesus tem levantado pessoas comprometidas com o Evangelho nessa cidade. E esse Evangelho tem impactado vidas, tem tocado a vida das pessoas. Pessoas estão conhecendo o amor verdadeiro de Jesus, pessoas estão tendo um contato verdadeiro com o puro Evangelho. O contexto de igreja da nossa cidade são igrejas pentecostais e neopentecostais. Eu não posso falar de uma forma geral, pois não conheço todas, mas o que tenho ouvido é de doutrinas totalmente distorcidas, são líderes religiosos amaldiçoando suas ovelhas para que não percam ela dos seus rebanhos. No meio onde uma doutrina bagunçada tem sido pregado, Deus tem plantado uma igreja de verdade. No centro da cidade, Deus tem plantado uma igreja de verdade. Esse é o nosso desejo, nós queremos ser uma igreja de verdade, uma igreja movida pela palavra, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que ora a palavra, uma igreja que canta a palavra, uma igreja movida pela palavra. E Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. É claro que toda a honra, toda a glória é ao Senhor, mas há o nosso papel no meio de tudo isso. Então eu quero agradecer a Deus por cada irmão, por cada igreja que tem sido fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, na sua igreja local em primeiro lugar, mas também que tem investido em missões. Porque quando nós somos fiéis na nossa igreja local, a igreja local tem condições de também investir em missões. E nós aqui somos apoiados pela Junta de Missões do Estado. E eu louvo a Deus, porque através de recursos que muitas vezes eu nem sei de onde vem, eu não faço ideia quem são as pessoas. O povo aqui não faz ideia de quem são essas pessoas. Mas através desse recurso, através desse comprometimento, através dessa generosidade, Deus tem feito grandes coisas aqui na nossa cidade. Então eu louvo a Deus pela sua vida, você que tem contribuído. E incentivo você, eu animo você a continuar fazendo isso. Que Deus desperte você, que você exerça a sua generosidade, que você seja um bom mordomo do que Deus tem colocado em suas mãos. E que Deus seja glorificado através da sua vida. E aí mesmo, na sua igreja local, vá, oferte, ore, faça a sua parte, faça a sua parte. Essa é a missão de todos nós. Eu agradeço o privilégio, a oportunidade de poder dividir com vocês esse brevíssimo panorama do que tem acontecido aqui em Caçapava. Me coloco à disposição se algum irmão, a própria igreja quiser saber mais do que está acontecendo aqui, do trabalho, podemos conversar com mais tempo, mas o que eu quero dizer é que vale a pena investir na igreja de Jesus, porque é um negócio que não vai dar certo, é um negócio que já deu certo, é algo que vai passar para a eternidade. Nunca nós investiremos na igreja e não teremos retorno, porque o retorno será na eternidade. São almas que estão sendo ganhas, são pessoas que estão sendo equipadas para que o Evangelho seja pregado cada vez com mais excelência e mais relevância no nosso estado. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue usando a vida dessa igreja aí. Um forte abraço para todos e um ótimo culto a todos vocês. Olá, nossa palavra de reconhecimento a esta amada igreja pelo seu apoio à obra missionária que pulsa forte no coração de seu pastor Tiago, diáconos, liderança e toda a membresia. Fomos honrados em participar do culto de abertura e hoje do encerramento de seu programa de Missões Estaduais 2020 juntos. Nosso alvo de 3 novas frentes missionárias será alcançado. Estou convicto disso, através do esforço dos irmãos em ofertarem para missões estaduais. Continuaremos juntos e, como nos diz o texto de 1 Crônicas 16:8, demos graças ao Senhor, clamemos pelo seu nome, divulguemos pelo nosso Rio Grande do Sul o que ele tem feito. Que Deus abençoe poderosamente a vida
de cada um de vocês. O nosso muito, muito, muito obrigado. Olá, irmãos, como vocês estão? Nós estamos então chegando ao fim de mais uma campanha de missões estaduais e nós gostaríamos de agradecer muito as pessoas que se dispuseram a orar por missões, a contribuir financeiramente com missões. E então, para esses, nosso muito obrigado. E a gente quer só deixar uma reflexão final de que, por as missões acontecerem em campanhas anuais, às vezes a gente pode pensar que o envolvimento com missões só acontece naquele período do ano. Mas, de certa forma, o cristão pode e talvez deva se envolver com missões por todo o ano. A missão tem que fazer parte da nossa vida. Missão não é simplesmente a gente ir para algum lugar falar do evangelho. A missão é muito mais que isso. Missão é a gente usar o nosso dom, a graça que Deus nos deu, para conseguir contribuir para o reino de alguma forma. Por isso eu quero ler com vocês então Romanos, no capítulo 12, do verso 6 a 8. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer a liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-a com alegria. Então, acho que isso nos mostra que Deus, de alguma forma, nos capacita e a nossa missão como cristão, como indivíduos, como corpo de Cristo, é usar esse dom para propagar o Evangelho. Então, eu deixo vocês com essa reflexão, espero que todos estejam bem e até o próximo ano de campanha de missões estaduais. Fiquem com Deus. Partir do pão, em graça, em amor, na alegria do Senhor, levaremos teu nome, Jesus. Bom dia, Igreja Batista Central. Vim aqui conversar com vocês sobre o projeto Quarentena Solidária. Já foram entregues até o momento, desde o início do projeto, 7.905 quentinhas. E essa semana foram entregues 397. Quero agradecer aos irmãos que estão orando, aos irmãos que estão doando alimentos e roupas. Peço também aos irmãos que podem, que disponham de tempo e sintam no coração o desejo de ajudar. Estamos precisando de voluntários para ajudarem na cozinha, para ajudarem no preenchimento das quentinhas e nas entregas na rua. Bem, precisamos também com relação às doações de roupas masculinas, onde há maior demanda. Bom, quero agradecer a todos a atenção, desejar a todos um ótimo domingo e uma abençoada semana. Forte abraço. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 11, versículos do 22 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração,
Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. E assim como Barnabé, um homem de Deus, foi enviado pela igreja de Antioquia para pregar o Evangelho, que nós também sejamos assim, missionários. Vamos cantar o hino do nosso cenário para o culto cristão, número 496, Barnabé, homem de Deus. Não fica bem, a gente passa bem e o outro carecia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou um amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurado, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providência, assim por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Gostaria, nesse momento, de convidar você a interceder pelo nosso Campo Gaúcho. Gostaria de convidar você, neste momento, a interceder também pelos pedidos do boletim. Vamos orar? Senhor Deus, rogo ao Senhor neste momento, pelo Campo Gaúcho. Coloco diante do Senhor Deus a nossa Convenção Batista do Rio Grande do Sul, as nossas juntas, instituições, associações, igrejas, pastores, missionários, Deus, que a tua boa mão, Deus, esteja estendida sobre o Campo Gaúcho. Rogo ao Senhor também por mais obreiros, Deus, por pessoas apaixonadas por Ti, por pessoas apaixonadas pela Tua Palavra, por pessoas apaixonadas, Deus, por fazer a Tua obra neste estado tão carente do Teu amor como é o nosso estado, Deus. Oro, Senhor, por conversões de almas em nossa querência, Deus. Tenha misericórdia, Deus, deste amado estado, Pai. Também oro, Senhor, pelos pedidos do boletim. Agradeço, Senhor, pelos motivos de agradecimento, Deus, que constam no nosso boletim. Obrigado, Senhor, pela fidelidade do Senhor para com nossos irmãos, familiares e amigos, Deus. E também, Deus, não posso deixar de apresentar diante do Senhor
os pedidos de oração em relação à saúde. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos que estão enfermos, Deus. Que o Senhor possa usar a instrumentalidade dos médicos, das equipes de saúde, Deus. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão em tratamento, em recuperação, Deus. Que eles possam provar da presença do bom pastor para com eles, Deus. Rogo também por aqueles irmãos, Deus, que estão passando por uma crise financeira, Deus, uma crise nos seus relacionamentos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo, em nome de Jesus, amém e amém. O mensageiro desta manhã é o pastor Olavo Vigil, da primeira Igreja Batista de Pelotas. Pastor Olavo Vigil, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida de sua esposa, irmã Juliana Vigil. A minha oração é que nessa manhã você possa transmitir aquilo que está no coração de Deus, ao coração dessa amada igreja, da Igreja Batista Central. Fique à vontade e que Deus abençoe você. Olá, bom dia a todos. Uma imensa alegria participar da transmissão do culto da Igreja Batista Central de Porto Alegre. O ano passado tive a alegria de participar com vocês, juntamente com a caravana missionária. E este ano estou participando mais uma vez com vocês, agora no encerramento da nossa campanha de missões estaduais. Muito obrigado pelo convite que foi estendido para que eu pudesse participar com vocês desse momento tão relevante para a igreja. Nós estamos com um grande desafio, porque eu falo as igrejas da nossa convenção, de levantarmos a oferta de R$200 mil para o Campo Gaúcho. E desejamos que todas as igrejas, juntamente com seus pastores e suas lideranças, estejam trabalhando com afinco para levantarmos esta oferta expressiva para o Campo Gaúcho. Precisamos avançar na obra missionária, mesmo com as barreiras que estamos encontrando agora, mesmo com o desafio que nós temos diante do isolamento social, nós devemos avançar com a obra missionária. E para isso devemos trabalhar juntos para o avanço da obra missionária. Muito obrigado pelo convite para participar da transmissão do culto com vocês. Trago um forte e grande abraço da primeira Igreja Batista de Pelotas. Quando você vier a Pelotas, seja a trabalho ou a turismo, não deixe de visitar a primeira Igreja Batista de Pelotas. Embora você venha para a Terra do Doce e conheça o cenário tão bonito de nossa cidade, se você não visitar a primeira Igreja Batista de Pelotas, seu passeio será incompleto. E será uma imensa alegria recebê-lo na nossa igreja. Eu quero conversar com vocês acerca do seguinte tema: que igreja somos? Jerusalém ou Antioquia da Síria? Tema da mensagem de hoje de manhã: que igreja somos? Jerusalém ou Antioquia da Síria? Para este tema, eu quero convidá-los para que me acompanhem na leitura do livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 ao 30. Diz assim a boa e infalível palavra do Senhor: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles,
e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Que Deus nos abençoe com sua boa palavra hoje de manhã. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e vamos orar, pedindo que Deus fale conosco através da sua palavra. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida de cada pessoa que está participando desta transmissão. Que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra, Pai. Que a tua palavra que foi lida, Deus, e será explicada e aplicada ao coração das pessoas. Venha, Pai, desafiar a todos que estão ouvindo essa mensagem. Que a tua mensagem venha desafiar o nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. A igreja de Antioquia da Síria se tornou relevante e indispensável para o mundo devido às suas ações. Howard Marshall, ao comentar esse texto bíblico, escreveu o seguinte: a formação da igreja em Antioquia foi um evento de grande importância na expansão da sua missão aos gentios. O que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, olhando para Jerusalém e para a igreja de Antioquia, a igreja se faz relevante através das suas ações. A igreja se faz relevante através das suas ações. Que tipo de igreja somos? Vejamos os contrastes entre as igrejas de Jerusalém e Antioquia da Síria. Que tipo de igreja somos? Primeiro, Jerusalém se limita sua ação a um local. Antioquia amplia suas ações para outras regiões. Versículo 20. Algum deles, todavia, chipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A igreja de Jerusalém limitou suas ações apenas ao território judeu, apenas à terra de Israel. Jerusalém não expandiu voluntariamente. Ao lermos Atos dos Apóstolos, sabemos que Atos capítulo 8, versículo 1, acaba sendo o motivo para a expansão da obra do Senhor, mas não de forma voluntária, mas por devida perseguição desencadeada por Herodes, a igreja então resolveu expandir. Os discípulos então, para fugir da perseguição, foram para outras terras, para outras aldeias, para outras cidades, e ali começaram a pregar o evangelho.
Mas a igreja de Jerusalém não se reuniu com o seu conselho, com a liderança da sua igreja, e planejou voluntariamente expandir a sua obra missionária. Não, foi por causa da perseguição. Por isso que a igreja acabou, então, executando a obra missionária. Mas a igreja de Jerusalém, ela está focada somente na sua ação local. A igreja de Jerusalém, ela está lutando para sobreviver diante da dificuldade que ela está lutando, que ela está passando. A igreja de Antioquia expandiu sua ação missionária entre os gentios, ou seja, entre os não-judeus. A igreja de Antioquia, orientada pelo Espírito Santo, alargou as suas tendas para alcançar mais pessoas. A igreja de Jerusalém estava preocupada em administrar o que tinha, enquanto a igreja de Antioquia desejava alcançar mais pessoas. Provérbios capítulo 27, versículos 23 e 24, diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, cuida bem dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração. Muitas pessoas, ao lerem este provérbio, acabam tendo uma interpretação totalmente equivocada do texto. Alguns líderes, alguns obreiros, algumas lideranças olham para esse texto e se preocupam em fazer uma contagem do seu rol de membros e administrar aquilo que eles têm. Olha, vamos saber o estado do nosso rebanho, do nosso grupo, e vamos cuidar bem do grupo que nós temos. Mas não é isso que o texto está ensinando. O versículo 24 nos lança uma luz aqui. Porque as riquezas não duram para sempre. Qual é a ideia do autor sagrado aqui? É que o jovem pastor que está administrando os bens que pertencem ao seu pai, porque a agricultura ela era familiar e aí funcionava tudo entre a própria família. Então o jovem pastor que trabalhava para o seu pai, ele não deveria somente se preocupar em administrar o que ele tem. Ele tinha que ter uma visão de expandir, de empreender, de fazer com que o rebanho reproduzisse, crescesse, para que a riqueza da família se ampliasse e a futura geração pudesse ser sustentada através do trabalho de suas mãos. Então a orientação do autor sagrado aqui é que o pastor aqui que cuida desse rebanho não fique somente administrando o que ele tem, mas que ele amplie o rebanho. Que ele amplie o rebanho. Infelizmente, há muitas igrejas administrando somente o que tem, preocupado em manter somente o que tem, preocupado em manter a sua cultura, a sua estrutura, a sua liturgia. Há igrejas que são tão ortodoxas, igrejas que são, irmãos, mas tão conservadoras, irmãos, que, olha, mas nem 1 milímetro sequer de algum tipo de heresia entra nessa igreja. Mas essa igreja é tão fechada, tão conservada, que não entra nenhuma pessoa na igreja. Nem pessoas entram dentro dela. Ela está muito preocupada em manter o que tem. E essa é a realidade do nosso campo. Muitas igrejas estão preocupadas em manter o que tem e não, em vez de se preocupar em ampliar a obra, estender a obra missionária. Martin Luther King, o grande pregador batista, que liderou um movimento ativista contra a segregação racial, escreveu o seguinte: eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi, mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Irmãos, nós precisamos olhar para o campo e ampliar a obra, não ficar lutando para manter o que temos, mas ampliar a obra de Deus, investir no campo, investir na ampliação da igreja, investir em novos discípulos. Nós precisamos olhar para o campo, olhar para o nosso redor e ampliar a obra missionária, plantar mais igrejas, expandir o trabalho da igreja, em vez de ficarmos preocupados em mantermos o que temos.
Infelizmente, essa é a realidade de muitos líderes, de muitos pastores, de muitas igrejas, que estão mais preocupadas em manter o que tem do que ampliar a obra. A igreja de Jerusalém está preocupada em manter o que tem. A igreja de Antioquia está preocupada em expandir a sua obra missionária, e alcançar mais pessoas, e plantar mais igrejas. A igreja se faz relevante através das suas ações. Que tipo de igreja somos? Jerusalém limita sua ação a um local. Antioquia amplia as suas ações. Segundo, Jerusalém oferece poucas oportunidades. Em Antioquia, há sempre uma oportunidade para recomeçar. Me acompanhe na leitura dos versículos 25 e 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Saulo, antes de se tornar o apóstolo Paulo, foi um perseguidor implacável da igreja. Com cartas do Sinédrio, arrancava os crentes de suas residências e levava-os para os tribunais, a fim de serem julgados e condenados como hereges. Foi responsável pela morte do diácono Estevão, conforme em Atos capítulo 7. E a igreja de Jerusalém não abriu as portas para receber o apóstolo Paulo. Paulo não recebeu oportunidades de desenvolver o seu ministério, desenvolver a sua liderança, de crescer como discípulo de Jesus na igreja de Jerusalém. Barnabé acreditou na conversão de Paulo e investiu na vida dele. Barnabé foi o fiador do apóstolo Paulo. Barnabé foi o avalista do apóstolo Paulo. Ele foi lá, buscou o apóstolo Paulo e deu ao apóstolo Paulo a oportunidade de desenvolver o seu ministério na igreja de Antioquia. Jerusalém fecha as portas, não dá oportunidade para crescimento de obreiros, não dá oportunidade para a formação de obreiros. Agora nós olhamos para Antioquia, há um campo vasto para o apóstolo Paulo trabalhar, crescer, desenvolver e se tornar o grande ícone do cristianismo que ele se tornou. Que tipo de igreja somos? Uma igreja que fecha as portas, não dando oportunidade às pessoas, ao crescimento das pessoas? Ou nós somos uma igreja que abre as portas e dá oportunidades para as pessoas crescerem? Infelizmente, muitas pessoas que chegam em nossas igrejas, eles chegam quebrados e principalmente trazendo marcas na sua vida, marcas de um fracasso, marcas de uma vida totalmente desregrada. E por causa dessas marcas na vida deles, as portas se fecham para eles. O apóstolo Paulo trazia marcas na sua vida de ser um assassino, de ser um perseguidor implacável e feroz da igreja. E por causa dessas marcas que ele trazia consigo, a igreja fechou a porta para ele. Mas em Antioquia, Barnabé, o seu avalista, o seu fiador, levou ele para Antioquia e deu a ele a oportunidade de desenvolver o seu ministério. A igreja deve ser um lugar de oportunidades. Muitas igrejas fecharam as portas para John Wesley. Pense nisso. Não é um espanto. Muitas igrejas fecharam as portas para John Wesley. Não se espante se você ler a biografia de John Wesley ou até mesmo o seu diário. Ficará perplexo ao ver que ele foi expulso de algumas igrejas quando estava pregando. Os diáconos e líderes da igreja pediram para que ele não colocasse mais os seus pés naquela igreja.
até que ele não encontrou igreja alguma na cidade que ele pudesse pregar. Então ele começou a pregar nas ruas, começou a pregar nos campos, e pessoas começaram a se converter. E todos nós sabemos que através da vida de John Wesley houve um despertamento espiritual na Inglaterra. A pregação de John Wesley alcançou toda a Inglaterra, mas na igreja foi um lugar onde ele não teve oportunidade para desenvolver o seu ministério. Na nossa igreja, há lugar para as pessoas recomeçarem. Na nossa igreja, as portas são abertas para as pessoas desenvolverem seu ministério. A igreja se faz relevante através das suas ações. Que tipo de igreja somos? Jerusalém limita sua ação a um local. Antioquia amplia suas ações para outras regiões. Jerusalém oferece poucas oportunidades. Em Antioquia, há sempre uma oportunidade para recomeçar. Terceiro, Jerusalém recebe ajuda financeira. Antioquia envia ajuda financeira. Me acompanhe na leitura dos versículos 20 e 30. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas para os presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Quando Cláudio era o imperador, houve grande fome na Judéia. A igreja de Antioquia se mobilizou para enviar donativos para os famintos da Judéia. Paulo, durante suas viagens missionárias, levantou ofertas para enviar para a Judéia. Ele mesmo diz no seu sermão, ao se despedir da igreja de Éfaso, na praia de Mileto, quando ele está se despedindo da igreja ali, no capítulo 20, versículo 35 de Atos dos Apóstolos, ele diz o seguinte: é melhor dar do que receber. É melhor ajudar as pessoas que sermos ajudados. Há muitas igrejas que, infelizmente, ao longo dos anos, continuam recebendo ajuda. Nunca se tornam ajudadoras, nunca se tornam apoiadoras, nunca se tornam colaboradoras, cooperadoras da obra, sempre recebendo. Os anos passam e elas continuam recebendo ajuda. Há uma necessidade de uma mudança radical no comportamento de muitas igrejas. É hora de começar a olhar para o campo e enviar os recursos, e parar de tomar os recursos do campo. Jerusalém, ela recebe ajuda financeira. Antioquia é generosa, ela envia. Que tipo de igreja nós somos? Aquela que recebe ajuda ou a que envia ajuda? Ou a que envia ajuda? Infelizmente, há igrejas que se passaram já muitos anos e elas ainda continuam recebendo ajuda. Nós precisamos mudar esse quadro e precisamos ser a igreja que envia os recursos, não a igreja que recebe, mas a igreja que envia. Irmãos, isso deve ser uma grande alegria no nosso coração, poder participar do sustento da obra missionária. Poder participar é um privilégio, jamais um fardo para nós. Enviar um plano cooperativo, enviar o sustento de missões, ser parceiro na plantação de novas igrejas, no sustento de missionários, não deve de maneira alguma ser um peso para nós, mas um motivo de imensa alegria. De imensa alegria. Fazer parte daquilo que Deus está fazendo, através dos recursos financeiros. A igreja se faz relevante através das suas ações. Que tipo de igreja somos? Jerusalém limita sua ação a um local. Antioquia amplia suas ações para outras regiões. Jerusalém oferece poucas oportunidades. Em Antioquia há sempre uma oportunidade para recomeçar. Jerusalém recebe ajuda financeira.
Antioquia envia ajuda financeira. E quarto, Jerusalém recebe missionários. Antioquia envia missionários. Versículo 30. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo. Infelizmente, há igrejas, irmãos, que nunca se desenvolvem. Igrejas que estão sempre recebendo ajuda de missionários. Igrejas que sempre há necessidade de enviar um missionário, de enviar um obreiro para a liderança dessa igreja. Que ela não consegue se desenvolver, ela não consegue crescer. Igrejas que deveriam estar enviando missionários para os campos, sustentando missionários, ainda estão recebendo ajuda de missionários. Antioquia está enviando missionários. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, relatada em Atos capítulo 13, quando a liderança dessa igreja está reunida, orando e jejuando, e eles sentem a direção do Espírito Santo, então envia os missionários para o campo. Essa igreja em algum momento recebeu esse povo em algum momento recebeu um missionário que pregou o evangelho em Antioquia, que consolidou a igreja em Antioquia. Agora essa igreja está expandindo a sua obra. Ela não está mais recebendo missionários, ela está enviando missionários. Igrejas que deveriam, irmãos, estar enviando missionários, hoje ainda continuam recebendo a ajuda dos missionários. Nós devemos ser a igreja que envia missionários. Que envia missionários. A igreja, irmãos, que levanta vocacionados. Nós precisamos urgentemente pregar mensagens para despertar vocacionados nos cultos. E depois de despertar esses vocacionados, treiná-los na nossa própria igreja. Não simplesmente enviar para um seminário para estudar, mas treiná-los na própria igreja. Nós precisamos urgentemente de pastores, treinadores, que não terceirizem o serviço, mas eles treinem os obreiros da sua própria igreja, oportunizando eles o púlpito para pregar, o ministério para trabalhar. A igreja precisa formar os seus obreiros, treinar os seus obreiros, não terceirizar simplesmente a formação dos novos obreiros, enviando eles para o seminário e deixando que o seminário faça tudo. Faça tudo. É necessário que o obreiro da igreja local treine novos obreiros, capacite os missionários e envie para o campo. Para o campo. É responsabilidade da igreja local treinar e equipar os obreiros. Treinar e equipar os obreiros. É responsabilidade da igreja local. Lendo a biografia de Hudson Taylor, que foi missionário no interior da China. Um livro incrível, editado pela editora Mundo Cristão, O Segredo Espiritual de Hudson Taylor. Eu fiquei espantado, lendo a biografia dele, há um momento em que ele está escrevendo carta para agradecer o sustento os missionários que ele está recebendo. Olha só, o sustento financeiro e missionários que ele está recebendo de George Miller. Quando nós olhamos a biografia de George Miller, sabemos dos grandes apertos financeiros que ele passou para poder manter os seus orfanatos. E quando eu estou lendo a biografia de Hudson Taylor, ele está agradecendo porque George Miller está enviando missionários para ele e enviando recursos financeiros. Mas mesmo assim, apesar de George Miller lidar com as demandas de um orfanato, ter que lutar diariamente para sustentar aquele orfanato, ele ainda treinava obreiros e enviava obreiros para o campo, ele ainda levantava recursos e enviava recursos para os campos. Nós precisamos mudar a história, irmãos, do nosso campo gaúcho. Nós precisamos mudar a história do nosso campo gaúcho. Eu quero concluir dizendo: a igreja se faz relevante através das suas ações. Que sejamos uma igreja expansiva,
que oferece a oportunidade para recomeçar, que envie ofertas e missionários para o campo. Os meus grandes ícones do ministério pastoral estão no passado, como Davi Gomes, Sorem pai, Sorem filho, e ninguém nada mais, nada menos, Dr. Rubens Lopes. Em 1965, houve o maior movimento batista, o maior movimento de evangelismo batista da nossa convenção, em que os batistas se aglomeraram no Maracanã, em 1965, e sobre a voz do líder da nossa convenção, o Dr. Rubens Lopes, pastor da Igreja Batista da Vila Mariana, esse homem então ficou de pé diante daquele Maracanã lotado e desafiou a Convenção Batista Brasileira a plantar 2.000 igrejas naquele ano e alcançar cerca de 250.000 novos discípulos para Jesus Cristo. Irmãos, e naquele ano o povo batista trabalhou com afinco, com esforço, e levantaram muitas novas igrejas. Muitas pessoas se converteram através da unidade da igreja. Nós precisamos fazer da mesma maneira e olhar para o Campo Gaúcho e juntos trabalharmos para levantarmos uma oferta exponencial, juntos trabalharmos para treinarmos, equiparmos missionários e enviarmos para o campo. Que tipo de igreja nós somos? A igreja de Jerusalém ou a igreja de Antioquia? A igreja de Jerusalém ou a igreja de Antioquia? Que tipo de igreja nós somos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por todas as pessoas que participaram da transmissão deste culto. Que sejamos como a igreja de Antioquia. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo convite para participar com vocês nessa manhã. Tenham todos um domingo ricamente abençoado por Deus. Que a nossa igreja continue cumprindo o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. ID pregando o nome do nosso Senhor, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pregando por Porto Alegre, pregando por todas as nações, abençoando as missões mundiais, abençoando missões estaduais, abençoando missões nacionais. E vamos cantar agora, Ide e pregai, o nome do Senhor Jesus. Erguei os olhos para ver, é tempo de ceifar. Jesus, erguei os olhos para ver, é tempo de ceifar e de confiar que Deus sempre
Gustavo Vigil, meu pastor, amigo, mentor. Muito obrigado pela boa palavra que foi ministrada nessa manhã. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a amada igreja que se reúne na cidade de Pelotas. Nós estamos encerrando a campanha de missões estaduais 2020, que teve como tema Juntos. E eu gostaria de desafiar você a continuar orando pelo Campo Gaúcho, a continuar contribuindo com o Campo Gaúcho através de seus recursos, através de seus dons e de seus talentos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos vocês. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e uma ótima semana a todos.